Olá, meu nome é Danilo Félix, sou petroleiro, sou analista de sistemas, fui conselheiro do Fluminense durante 4 mandatos e fui também diretor de TI do Fluminense pelo período de 2 anos, diretor não remunerado. O objetivo desse vídeo é explicar a estrutura de poder atual dos clubes brasileiros, por que eu não acredito mais nisso, por que ela não funciona, né? Os principais conflitos de interesse que existem na gestão de um clube, os métodos de controle e fiscalização arcaicos e os obstáculos políticos que existem para qualquer reforma estruturante. Então, vou fazer também um paralelo com a estrutura de poder brasileira e depois vou explicar detalhadamente quais são esses problemas, tá? Importante falar que o motivador desse vídeo foi esse manifesto que está rolando nas redes sociais. Tá muito bem escrito, as ideias são ótimas, tá? Quem está divulgando isso aí quer o bem do clube, com certeza. Só que essas ideias não serão implementadas no modelo social atual. O motivo disso eu vou explicar nos slides seguintes, tá? Um pouquinho de paralelo com a política, a estrutura de poder nacional, né? Como está dividida. No Brasil tem 3 poderes harmônicos e independentes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo é o presidente e o vice-presidente, a chapa. Eles indicam seus ministros, né? E esse grupo executa as leis. O legislativo, você tem 2 casas legislativas, né? A Câmara dos Deputados Federais e o Senado Federal, né? Esse grupo trabalha nas funções de definir orçamento, aprovar contas e elaborar e reformar leis. O judiciário seria o grupo que aplica penalidade, né? Pune os desvios, né? Nos outros 2 poderes, né? E também em si próprio, quando é preciso, né? Pelo menos se espera isso. Então, assim, tem o Procurador-Geral da República, que é a figura do Ministério Público, né? O responsável pela acusação. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, que são as pessoas que julgam os delitos, né? Que fazem cumprir as leis, né? Então, essa estrutura de judiciário na esfera federal. Coloquei, dentre as inúmeras instituições de apoio que existem na República, né? Eu coloquei o Tribunal de Contas da União para fazer um paralelo com a estrutura do clube mais adiante. Então vocês vão entender. O Tribunal de Contas da União, o ícone dele tem um megafone porque ele é tipo um dedo duro. Então ele tem uma licitação com sobrepreço. Então ele alarma isso, né? Emite um parecer, vota o parecer entre seus integrantes, mas esse parecer não tem a força para tirar um presidente ou um outro político, né? Por exemplo, quem tira o presidente é só o legislativo. Então o parecer serve de insumo, né? Nesse caso, para o judiciário e para os legislativos punirem delitos, né? No executivo, por exemplo, tá? Então o Tribunal de Contas da União ele não tem a prerrogativa de tirar ou de barrar ou de eliminar um político. Ele liga o alerta, né? É uma estrutura de controle e fiscalização. Como é no seu estado, a estrutura é equivalente, tá? Só que é com governador, vice-governador e secretários estaduais indicados por eles no executivo. No legislativo são os deputados estaduais que compõem lá a LERJ, né? Os deputados estaduais do Rio de Janeiro, por exemplo. E no judiciário, estrutura equivalente. Procurador-Geral do Estado, que é o membro do Ministério Público, que acusa, né? Os juízes do Supremo, o Superior Tribunal de Justiça, que são os que julgam governadores e vice-governadores, etc., né? Esse foro que julga, e fazem cumprir as leis e punem desvios. Tem o equivalente, que é o Tribunal de Contas do Estado, também emite pareceres, liga o megafone lá para servir de insumo para o judiciário e legislativo punirem ou tirarem integrantes do executivo, certo? Na sua cidade é bem parecido, né? Prefeito, vice-prefeito, os secretários municipais indicados por eles, é o executivo. Legislativo são os vereadores, né? A Câmara Municipal, né? Mesmas funções no âmbito municipal, né? O slide anterior era tudo no âmbito estadual, né? E o judiciário tem o procurador-geral do município, mesma coisa, a figura que acusa, tem os
juízes de primeira instância e de segunda instância, que são os desembargadores, né? E tem a estrutura equivalente ao TCU e o TCE, que é o Tribunal de Contas do município, né? E como é no seu clube, né? A estrutura de poder, tentar espelhar essa estrutura do poder convencional, né, político, no clube, só que com várias imperfeições. A primeira imperfeição óbvia é que não tem judiciário. Então, se eu não tenho judiciário, se eu não tenho uma estrutura capaz de quebrar sigilos, de quebrar sigilo fiscal, telefônico, bancário, então como que eu vou ter uma fiscalização efetiva, né? Isso não tem no clube, né? Então só aí o sistema de pesos e contrapesos já está desequilibrado. O poder executivo é praticamente absoluto no clube, né? Que é o presidente, o vice-geral, né? Ele indica seus vice-presidentes de cada área, financeiro, futebol, marketing, etc. Coloquei ali como principal função do executivo do clube executar o orçamento. Então a gente pega a receita que o clube recebe e gasta nas atividades do clube, certo? O Conselho Deliberativo, ele define o orçamento e aprova as contas do exercício. Então ele define o que pode ser gasto e depois ele bate o que foi gasto com o que foi orçado, né? O realizado com orçado, e vota sim ou não, se as contas estão aprovadas. Também elege a mesa diretora, que é quem está lá, o presidente do Conselho Deliberativo, seu vice e os 2 secretários. E o Conselho Deliberativo elege entre si 3 integrantes para ser o Conselho Fiscal. Vou mostrar depois os problemas dessa estrutura, né? Também, pelo Estatuto do Clube, cabe ao Conselho Deliberativo votar impeachment do presidente, né? O terceiro órgão de poder é a Assembleia Geral, né? A manifestação dos sócios. Ela elege o presidente, o vice-presidente e a chapa vinculada do Conselho Deliberativo. Então, também vou mostrar o problema disso a seguir, né? E também, com a nova legislação do Código Civil, cabe à Assembleia Geral votar reformas estatutárias. Então, por exemplo, quando implantou o sócio-futebol, no Estatuto teve uma Assembleia Geral para aprovar isso. Isso antes, na legislação anterior, era prerrogativa do Conselho Deliberativo, mas não é mais. E tem o Conselho Fiscal, logicamente, tem função fiscalizadora, o nome está dizendo, e é similar ao TCU. Ele não tem obrigação, não tem função de tirar, empichar integrantes dos poderes do clube. Ele emite parecer que pode servir de insumo para o Conselho Deliberativo tirar um presidente, por exemplo. Então é uma função bem parecida com o TCU. Como é o processo eleitoral? Para conhecer a composição dessas esferas de poder, né? O presidente e seu vice-geral são eleitos pela maioria dos sócios sem segundo turno. Então vamos supor, tem 3 candidatos. O primeiro mais votado é eleito. Não tem o segundo turno entre o primeiro e o segundo, né? O Conselho Deliberativo tem 150 conselheiros natos ou vitalícios, né, que é a mesma coisa, no máximo, e 150 eleitos no mínimo. Isso significa o seguinte: como os beneméritos, né, os conselheiros vitalícios, todo mundo já tem idade, então nunca completa esses 150. Deve ter menos da metade, tá? Hoje. Porque vai morrendo, vai perdendo os conselheiros beneméritos e não vai tendo novos beneméritos, né? Então, o que acontece? Dos 150 eleitos, os suplentes todos assumem no primeiro dia. Então, o presidente eleito, ele fica com o conselho, os 150 dele e mais os 50 suplentes, 200, de um total de 250, 270. Né? O conselho é eleito com chapa vinculada à presidência. Né? O segundo mais votado, ele só coloca 15 conselheiros se ele tiver mais da metade dos votos do primeiro. São só 15, tá? Nesse universo de 300, aí, de 270, considerando os mortos, 250. Né? A oposição só coloca 15 conselheiros, se tiver aquelas condições ali. E o Conselho Fiscal são 3 conselheiros eleitos pelo Conselho Deliberativo, dentre eles 3 eleitos e 3 suplentes. Tá? A Assembleia Geral são os sócios maiores de 16 anos, adimplentes e com pelo menos 12 meses no quadro social. No caso do sócio torcedor, que paga muito menos de mensalidade,
a adimplência requerida de 24 meses. Tá? Agora os problemas. Eu coloquei os emojis para reforçar, né? Para enfatizar os problemas. Então, o primeiro problema, claro, o vice-presidente, o presidente e o vice-geral são eleitos com o conselho deliberativo inteiro, tudo na mesma chapa. Quem perdeu a eleição praticamente não tem representação. A única exceção são aqueles 15 conselheiros que eu falei no slide anterior, naquelas condições. Pô, isso aí não tem como funcionar, vai. O 2, a chapa eleita, né, para o Conselho Deliberativo, elege 3 pessoas, dentre eles mesmo, para compor o Conselho Fiscal. Pô, como que isso vai funcionar, gente? Todo mundo ali é voluntário, né? Todo mundo ali se conhece. Como que as pessoas eleitas junto com o presidente vão escolher entre si 3 para fiscalizar o presidente e isso vai funcionar bacana? Não vai funcionar, né? A chance de não fiscalizar legal é muito grande. O 3 ali. O poder executivo do clube contrata sem qualquer freio ou qualquer vigilância. É um poder soberano, né? E a contratação errada que ele fez, a dívida errada que ele fez, só vai ser avaliada no ano seguinte pelo Conselho Fiscal no parecer e pelo Conselho Deliberativo na votação. Ou seja, a dívida já está contraída, o contrato já está assinado, né? Então, assim, a análise é a posteriori. Então, assim, não vai funcionar nunca, né, pessoal? Isso é um método de controle do século passado, talvez. Hoje não tem como funcionar isso aí. Reformas estruturantes que melhorem a governança, né, o compliance, elas geralmente não são bem recebidas por quem está com a caneta na mão. Por que eu fui eleito nessas condições e vou querer mais uma estrutura de controle para me fiscalizar, que não tinha para os presidentes anteriores? Isso é do ser humano. Tá? Qualquer um que for eleito vai pensar assim. Eu acho natural pensar assim. Tá? O 5 ali. O presidente e o vice-geral. Os vice-presidentes, todos, e os conselheiros são todos cargos não remunerados, pessoal. Então, assim, desconfie da pessoa que gasta muito na campanha, que faz uma mega campanha, que bota um monte de custo na campanha. Por quê? Porque o cargo que ele vai ocupar é não remunerado, cara. Então, assim, liga sempre esse flag, né? Feudos fortes no clube, eles influem para ter boa participação no conselho. Ó, nós temos aqui um grupo, nós votamos em você, vamos te apoiar se a gente tiver uma participação boa na tua chapa do conselho. E nos orçamentos também eles influem. Ó, a gente quer que o nosso esporte olímpico não seja extinto. Mas não está tendo viabilidade. Não, mas a gente já te apoiou. Então, eles influem. A vida é como ela é, tá? Abrindo o coração aqui. Como votar impedimento? Aí é o ícone de palhaço. Como votar impedimento se todos ou quase todos que votam são da mesma chapa vencedora? Todo mundo está no mesmo barco. Como que vai acontecer impedimento? Por isso que não acontece nunca, pessoal. Mais problemas. A legislação, ela só prevê punição por má gestão em caso de comprovado dolo, né? Se você provar que o cara quis fazer aquela merda, quis fazer aquela cagada, né? Mas como que você vai provar se você não quebra sigilo telefônico, bancário e fiscal do cara? Você vai provar como? Com indício. Então, na prática, essa possibilidade da legislação não vai ser executada nunca, porque quem está nesses cargos voluntários do clube não tem poder de polícia. Não vai conseguir provar isso, né? Então o cara fica impune. O Edmundo Santos Silva, que quebrou o Flamengo lá, ficou impune. Ele não sofreu nenhum problema. Os caras do Cruzeiro, eu não sei se vai conseguir provar o dolo lá. Tomara que sim. Senão eles vão ficar impunes, né? Pelo que fizeram com o Cruzeiro. A reeleição, ela é uma praga não é só no clube não, mas também na política nacional também. Reeleição faz perder-se muito tempo em questões políticas que não são práticas, né? Não são profissionais. Por exemplo, o Fluminense lá atrás ele teve um período que teve as certidões negativas de débito, então ele conseguiu captar um dinheiro carimbado da Confederação Brasileira de Clubes para ser usado no esporte olímpico. Esse dinheiro só pode ser usado no esporte olímpico, né? Então ele conseguiu captar esse dinheiro e montou um time de vôlei para jogar a Superliga. Legal.
Só que depois perdeu as certidões. Então o time de vôlei tinha que ter sido extinto. Só que as pressões, né, dos feudos mantiveram o time de vôlei até hoje no clube que não pode mais ter esse time de vôlei, né? A estrutura de poder leva a isso, tá? O item 10 ali. O clube do jeito que é hoje, com os controles fracos, tal, ele é um para-raio de parasita e aproveitador. Gente que não tem emprego, não tem meio de vida e quer se aproveitar do clube, quer se empregar no clube. A verdade é essa, né? Então desconfie de qualquer presidente, de qualquer diretoria que emprega um monte de parceiro, né, no clube, né, ou que gasta muito na sua campanha. Lembra-se sempre que os cargos são todos não remunerados, né? Então isso tem que estar na cabeça do torcedor, essa estrutura arcaica. O torcedor tem que ter esse filtro, tá? Botei em verde aqui como que eu acho que deveria ser. São ideias, né? Primeiro, o presidente só pode assinar contratos que ultrapassem uma certa marca do orçamento anual. Então vamos supor, o orçamento anual do Fluminense é 300 milhões. Se ultrapassar 1%, 3 milhões, o Conselho Fiscal ou algum órgão equivalente que venha a ser criado teria que assinar junto do contrato. Assina o presidente e assina o presidente do Conselho Fiscal. Então, para fazer alguma cagada ali, o cara no mínimo vai ter que ter um cúmplice. Já melhoraria bem. Mas não é o ideal, por quê? Porque o cara do Conselho Fiscal também é da mesma chapa do presidente. Então, assim, acho que melhoraria, porque o cara vai ter que meter a assinatura dele lá, mas também não é o ideal pela composição da chapa, né? Pela estrutura de poder do clube. E também o freio de prazo. Está cansado de ver presidentes que contratam dívidas ou fazem contratos com atleta ou com fornecedor tal, que ultrapassam o prazo do seu mandato. Isso também tinha que um outro órgão controlador assinar junto dele, né? Não só o freio de custo, mas o freio de prazo também. Acho que seria uma boa ideia. Isso com certeza, se fosse no privado, teria, né? Limite de competência, né? Conselho Fiscal, gente, não pode ser composto de amigos da chapa do presidente eleito. Isso é uma aberração, isso não vai funcionar nunca. O mesmo, né, para as contas do exercício, não pode ser votadas por amigos eleitos na chapa do presidente. O Conselho Deliberativo e Fiscal não tem representatividade de oposição hoje. Então não tem como isso funcionar, não vai funcionar. Aquele manifesto Flu não vai funcionar com a estrutura atual, percebam. Mais performances ruins nas áreas geradoras de receita do clube, quais são? Tem 3 só. Futebol, marketing e social. Social é pouco dinheiro. Futebol e marketing que são as áreas geradoras de receita. Só que você botou um gestor ali, o cara performou mal, às vezes o cara é mantido porque o presidente ele sofre pressões do grupo A, do grupo B, e aquele cara é protegido por algum grupo que é politicamente forte e que mantém aquele cara mesmo com uma má performance. Há quanto tempo o marketing do Fluminense não entrega nada e são as mesmas pessoas que estão lá? Há quanto tempo? Né? Item 5. Desconfie, mas desconfie muito daquele que quer te iludir falando que é a solução auditoria externa independente. Isso é obrigação legal. A Lei Pelé instituiu isso. Os balanços de todos os clubes só podem ser publicados com carimbo de auditoria externa. O Fluminense usa a Mazars, que é a mesma empresa que o Flamengo usa, que o Grêmio usa, que quase todos os clubes do Brasil usam. As Big Four, elas são muito caras, tá? Por isso que os clubes não pegam. O motivo é custo. Não é porque não quer, é custo, tá? E essa Mazars tem excelente reputação, tá? Então o problema não está aí. E nenhuma auditoria, o objetivo dela é validar se aqueles números são verdadeiros, se o que está apresentado no balanço, nas contas, corresponde à realidade. Ela não vai ensinar o gestor a ser melhor, a ser mais profissional. Nenhuma auditoria vai resolver o mau gestor, cara. Então, desconfie de quem quer te iludir com esse tipo de proposta. O problema não está aí, pô.
E principalmente destaquei ele: desconfie do presidente e candidatos que não colocarem suas propostas, preparação do Fluminense para ser futebol empresa. Aí você vai falar assim: pô, Danilo, mas seu grupo esteve lá e não fez isso. É diferente, a realidade mudou, né? Agora tá sendo aprovada uma nova lei que vai facilitar a migração. Os clubes não migram para a empresa, por quê? Porque a carga tributária é muito maior, ele vai ter que pagar muito mais imposto do que paga hoje como associação sem fins lucrativos, que é também outra falácia, né? Claro que tem fim lucrativo, né? Então, o clube não migra porque teriam que botar mais dinheiro no orçamento para pagar imposto. Só que aí essa lei ela vai facilitar essa migração. Ou ela vai dar uma carência grande para você entrar nesse novo modelo tributário, ou ela vai aliviar a parte tributária para o clube. Então isso está em discussão, passou na Câmara e vai passar no Senado. Era para 2020, não passou porque veio a pandemia. Então outras pautas entraram na frente, né, mais urgentes. E mesmo sem a nova lei, o futebol empresa já está presente no Brasil com sucesso no Bragantino na Série A. Então assim, a gente tem que ser candidato para esses investidores que queiram entrar no futebol do Brasil, porque do jeito que está, do jeito que é a estrutura de poder dos clubes, ninguém vai botar dinheiro nos clubes. Ninguém vai pegar o seu dinheiro e vai botar para outro gerir. O investidor só vai vir aqui botar o dinheiro se ele for o gestor. Entendam isso. Às vezes eu falo assim, mas o Fluminense tem um monte de dívida, não vai atrair nenhum investidor. Que isso, pô? Claro que vai. O Fluminense tem um monte de ativo. O Fluminense tem a torcida de elevado grau de instrução e poder aquisitivo, que é ótimo para o mercado. O Fluminense tem uma divisão de base espetacular, tem RH, tem estrutura, sabe fazer talento, sabe fazer jogador, né? E o Fluminense está no eixo Rio-São Paulo, que é o eixo econômico mais poderoso do país. O Fluminense tem um ativo patrimonial sem uso, só usa para jogar divisões de base, gerando só custo. Na região central da metrópole, que é Laranjeiras, uma hora vai ter que ser pensado um uso profissional para isso aí, que hoje não está profissional. Laranjeiras tem que monetizar o Fluminense. Ah, mas vai fazer o quê? Não sei, tem que fazer um estudo. Tem que fazer um estudo de viabilidade. Ah, vai fazer um shopping? Cara, o Atlético Mineiro pegou o estadinho dele igual Laranjeiras, vendeu para um shopping, eles construíram o shopping, o Atlético Mineiro ficou com metade do poder do shopping. E agora ele pegou essa metade e deu para uma construtora que vai construir a MRV Arena, que é um baita estádio, vai mudar o Atlético Mineiro de patamar. Por que a gente não pode pensar numa estrutura parecida? Ou em outro projeto, sei lá, né? Ampliação, acho bem difícil, né? De um lado tem o Palácio Guanabara, do outro lado tem a sede histórica. Vai destruir a sede, né? E atrás de um dos gols tem a rua. Vai ampliar esse estádio para onde? Assim, quando tentam te iludir com esse tipo de proposta, também liga o flag. Liga o flag. O único lado que seria possível expansão do estádio seria para o lado do clube social, que é o que eles não falam. Ah, mas é viável, beleza, se é viável, cadê o investidor? Quem vai pagar? Quem se interessa por isso aí? Como que você vai fazer uma reforma no estádio que vai passar a ter 12 mil pessoas? Não dá para jogar nem jogo de Série A. Quem vai pagar por isso? Você não pode jogar lá, não vai poder jogar lá. Então assim, liguem o flag. Liguem o flag. Eu já não quero mais participar da vida política, então agora eu falo sem freio. Tudo que eu acho, tá? Se você gostou do vídeo, por favor, dê o like. Compartilhe para seus amigos nas redes sociais. Obrigado aí, saudações tricolores.